Podem falar o que for, mas o balão gigante, que são os balões acima de 40 metros, chamam mesmo a atenção. Não só pelo tamanho, claro, mas por gerarem boas histórias que fazem com que muitos de nós sempre nos lembrarmos desses grandes e desafiosos feitos. No vídeo de hoje vamos relembrar todos os gigantes soltos no mês mais amado pelos baloeiros. Então pega a pipoca, o quentão, que em 20 segundinhos vamos relembrar essa longa lista. Fala, amigos da arte! É fato que o clima do mês de junho, o outono e tudo mais ajuda muito as turmas que têm um desafio tão complexo pela frente, que é soltar um balão tão grande com perfeição. Fato é que, curiosamente, o balão que deu início ao gigantismo no mundo baloeiro subiu em junho, mais precisamente em 19 de junho, durante a Copa do Mundo da Espanha. Sem dúvidas, o peão de 40 metros da turma do Caxambi solto num campo dentro da favela da Mangueira foi um divisor de águas no mundo do balão, pois até então ninguém tinha encarado um balão tão grande, ainda mais um peão. A gente sabe, veio para quem acompanha os vídeos, que teve os balões do Davi de Guadalupe, mas ele não era um cara muito popular, como era, por exemplo, o pessoal da Rua Miguel Ângelo. E logo após a soltura desse balão começou uma batalha para quem soltava o maior peão do mundo, que já começou no ano seguinte com o peão de 54 metros da Turma da Harmonia, que é uma história que em breve eu conto para vocês. O próximo peão da lista foi solto em 1986, no dia 29 de junho, dia de São Pedro, que é o peão de 42 metros da Turma da Bruxa, de Niterói. Um balão que é muito lembrado até os dias de hoje, já gerou até réplicas e de certa forma já deu mais fama para a Turma da Bruxa, que já era bastante conhecida pelos seus festivais. No ano seguinte, praticamente no mesmo dia, 28 de junho, tivemos o maior peão do mundo até então que subiu, que foi o peão de 45 metros da Vila da Penha, que levou essa bandeira com Jesus Cristo, e eu só fiquei sabendo há pouco tempo que ele tinha estourado no alto, que ele não foi embora. Assim como aconteceu com o balão da Vila da Penha que estourou, temos em 1990, no dia 14 de junho, o 2323 da Figueira Grande, um imenso balão, era o maior mexerica fogueteiro da história até então, e ele estava carregado de bombas. Eu já até contei essa história no canal. Aliás, várias histórias desse vídeo já foram contadas no canal, então eu vou fazer leves resumos, senão fica aqui o dia inteiro, né? E esse balão da Figueira Grande era muito mal feito, pegou uma manhã ruim, pegou brisa nas guias, o balão estourou e todo mundo tá correndo até hoje se bobear. Passado 2 anos, no dia 18 de junho, uma quinta-feira, foi a vez do peão de 50 metros da Guerreiros da Paz de Campinas e da Baloema, uma história muito complexa que começou com um pedido da turma de Campinas de ajuda para a turma da Baloema da Zona Leste de São Paulo ajudá-la a soltá-lo, o maior peão de São Paulo até então. Uma história que não deu muito certo, já contei no canal e se vocês quiserem depois eu coloco o link aqui nos comentários ou você procura o OVNI do Guarujá nos vídeos do canal que você vai ver essa longa e complexa história. 3 dias depois foi a vez do peão de 56 metros da Turma da Bola. Outra história complexa, cheia de rolos, que começou em 1986 com a Turma do Caxambi. Depois de 3 anos fazendo o maior peão do mundo até então, inclusive eles batizaram esse balão de maior peão do mundo. Ele estourou quando eles tentaram soltar o balão em julho de 1989. Ninguém queria mexer no balão, ele estava encostado no canto. E a Turma da Bola, que tinha pego o Piggle Bag de 30 metros da Turma da Amizade e ia soltar ele novamente, ganhou a bandeira desse peão de 56 metros do Ivo Patrocínio. E quando eles foram buscar a bandeira lá na sede da Turma de Campo Grande, eles só conseguiram levar se levassem o peão junto, que estava lá no canto guardado e ninguém tinha mexido desde aquela manhã triste em 1989. Eles toparam levar, tentaram soltar o Piggle Bag com a bandeira, não deu certo. E o jeito foi terminar de remendar o peão de 56 e soltaram ele somente com a antena, já que a bandeira enroscou na pedreira na manhã daquele dia 21 de junho de 1992. No dia 12 de junho de 1994 foi a vez do peão de 45 da Emenda, que é um balão que tem uma história muito legal e eu não vou falar muita coisa dele não, já que estamos preparando um especial de 30 anos do balão, que vai ser completado agora no dia 12 de junho. Então vamos dar uma segurada nessa história para não estragar a surpresa, beleza?
Já em 15 de junho de 1995 foi a vez do peão de 40 metros da turma do Cambuí, que também não teve um final feliz, caindo no cone da boca quando ele pegou uma forte brisa nas guias e o papel foi embora e ninguém sabe onde ele caiu. Em 1998, dia 7 de junho, foi a vez do maior golfiar do mundo até então, o golfiar de 43 metros da Brasa, que ficou por todos esses anos no topo como o maior golfiar do mundo e só foi batido ano passado com um golfiar de 50 metros da Fábrica dos Sonhos. Em 3 de junho de 1999 foi a vez do modelado de 45 metros da Mania, uma turma formada pelo Manel da turma do Cometa, o Babão, que era da Sandu Mosaico, meio vagalume, e mais o pessoal da turma da Aventura, que soltaram com perfeição lá do sítio do Ditinho em Nazaré Paulista. Ele foi embora lá pro Rio de Janeiro e caiu, se não me engano, em Cabo Frio, na beira do mar, mas pelo jeito ficou por lá mesmo, ninguém pegou. Inclusive eu não sei o que aconteceu, se alguém sabe o que aconteceu com esse balão da Mania lá no Rio de Janeiro quando ele caiu no mar, conta aqui pra gente nos comentários. Chegou o ano 2000 e no dia 25 de junho subiu o maior peão de São Paulo até então, que é o peão de 61 metros e meio da turma da Emenda, que subiu de Sorocaba. Foi uma manhã muito complexa, com bastante vento, e ele acabou saindo capotando, mas saiu, mesmo com a bandeira fechada, o cabresto embolado, e desapareceu. Ninguém sabe para onde ele foi. A gente só sabe que ele foi sentido Rio de Janeiro, entrou pro mar e pelo jeito por lá mesmo ficou. No dia da final da Copa do Mundo de 2002, 30 de junho, subiu o peão de 45 metros dos naipes, um balão também que muita gente se lembra. Ele acabou descendo em Bragança Paulista, bateu nas pedras lá, ficou rolando lá até estourar e infelizmente não conseguiram pegar ele inteiro. Em 2004, no dia 27 de junho, tivemos o peão de 40 metros da Bolocai, um balão que muita gente também se lembra, que tinha um tema como Iron Maiden. Ele caiu lá na região mesmo de Santa Branca, Santa Isabel, se não me engano. Ficou com uma turma de Guarulhos que vendeu esse balão pro pessoal de Curitiba e eles soltaram com fogos uma manhã fria pra caramba, que é uma história que eu também já contei no canal faz poucos dias. Em 2005, no dia 18 de junho, tivemos o balão do Gambá, o famoso modelado de 45 metros dos meus amigos da Engenharte Voo Livre, considerado um dos melhores fogueteiros diurnos da história. Pulando para 2006, no dia 10 de junho, o inesquecível peão de 72 metros, que tinha 70, dos meus amigos da Sandu Mosaico e do Lelo, que subiu lá de Guararema, desfilou por toda a região sudoeste e foi lá para o mar. Esse também já contei a história no canal. No dia seguinte, o estrela de 11 metros da turma da Kombi do Rio de Janeiro, já todo temático com a Copa do Mundo da Alemanha, que o Brasil levou fumo da França, né? Em 2011, 19 de junho, o peão de 42 metros da Aviso, um balão maravilhoso. Esse balão um dia eu vou contar a história dele, porque ele é muito bonitão. Em 2012, no dia 15 de junho, tivemos o peão de 45 metros da Fagulhas e Feitiço, com a Tasmania, outro balão que muita gente se lembra. Em 2014, dia 26 de junho, o peão de 54 metros da Anjos da Noite, outro balão que bastante gente curtiu na época, e se não me engano ele estourou um pouco tempo depois. Em 2015, dia 13 de junho, o escondidinho lapidado de 60 metros da Cometa do Rio de Janeiro, um balão que todo mundo queria ver, demorou mais de 10 anos para ser solto e ninguém viu. Eles optaram em soltar num campo que não cabia muita gente, inclusive o próprio balão mal cabia no campo, né? Pelas fotos dá para ver que ele ficou bem apertadinho. E ele subiu numa manhã um pouquinho ruim, deu um show. Parece que é a maior carga de um balão fogueteiro da história até hoje. Eu preciso confirmar a carga de outros 2 balões para ter uma certeza, mas se ele não for o maior, ele está com certeza entre os maiores balões fogueteiros da história em relação à carga, né? E outro balão, um balão que também tinha rastreador, mas ele foi para um lado do mar que não pegou sinal e ninguém sabe o que aconteceu. Em 2017, tivemos no dia 4 de junho, o peão de 40 metros do Gabriel com a sintonia, que também não deu certo. Ele depois refez outro, mas ele não subiu em junho, o segundo, então ele não vai estar na lista. No dia 16 de junho, um lapidado de 40 metros da 100% de São Paulo, outro balão que também muita gente queria ver e ninguém pôde ver, porque eles levaram o balão lá nos Cafundérios Judas, mas deu um show, foi legal pra caramba. Você não foi convidado, não vá. E no dia 11 de junho teve aquela mega revoada em Bom Jesus dos Perdões, que para quem foi inesquecível.
que a gente teve como destaque a segunda soltura do peão de 46 metros da Vamos Que Vamos. E também teve outros balões, como um peão de 30 metros da Atmosfera, um peão de 18 metros que era da Asas Dourada, um Bagdá de 17 metros da Bronx, um Bagdá de 28 metros da Arte Enigma, um modelado de 10 metros da Arte Montagem, outro de 7 da Equi Capote e um modelado de 18 da Pira Arte. Com certeza foi uma das manhãs mais fantásticas que eu presenciei. Eu estava tão encantado que eu nem tirei foto, fiquei olhando e admirando tanto balão legal no mesmo lugar, que o lugar também era fantástico, né? É uma pena ter acabado aquele campo. Já em 2018 tivemos no dia 24 de junho o Careca de 50 metros da Presença, outro balão marcante que muita gente se lembra. Dia 27 de junho, o balão que mais me emocionou na vida, depois do balão do letreiro do meu pai, foi um balão que meu pai começou a fazer, que é o trufo de 42 metros, feito por um grupo de amigos que se uniram para desenterrar esse balão depois de 25 anos guardado, que é a Baloema, Emenda, o Johnny, Balão Mágico e Vamos Que Vamos. Se eu não esqueci de ninguém, se eu esqueci, vocês podem me cobrar depois. No dia 24 de junho, no modelado de 40 metros da Amigos da Onça. Dia 9 de junho também tivemos um peão de 40 metros da Nova Luar. Acho que foi o primeiro gigante deles, depois eles soltaram outros balões, mas não foram em junho. No dia 16 de junho tivemos 3 gigantes. O Bagdá de 54 metros do Anderson, que na verdade tinha 50. Ele mesmo já disse isso em entrevista para mim. O Careca de 60 metros da Poço e Luarte, que eu também já contei a história junto com o Elton. História muito legal, de superação, de dedicação, que teve um final feliz com um trufo de 40 metros, acabando de vez com esse ciclo. Um tricórnio de 40 metros da UPA, aparentemente naqueles papéis fantasia, que era muito tradicional nos anos 90. E até hoje eu não sei o que significa UPA. Se alguém puder contar nos comentários, eu agradeço, porque realmente eu não sei. No dia 20 de junho, um modelado de 40 metros da Bola de Fogo, que é um balão também que deu um baita show lá no Rio de Janeiro. No dia 13 de junho, o peão de 44 metros do Edinho e Amigos, que pelo que me contaram era um balão que estava há muito tempo guardado, e aí o pessoal resolveu ajudar ele e conseguiram botar para o alto e foi embora esse balão aí. No dia 21 de junho, Bagdá de 40 metros dos meus amigos da firma da Freguesia do Ó. No dia 8 de junho tivemos, tô falando fora de ordem porque tá em ordem alfabética, tá gente? Não confunde não, é tudo dividido por anos e não pelo dia sequencial. Então em 2020, como eu tava falando, tivemos no dia 8 de junho peão de 45 metros da Mágicos do Ar. E no dia 13 de junho o peão de 45 da Oxigênio. Agora pulando para 2021, já em 3 de junho tivemos o peão de 60 metros da Fábrica dos Sonhos. Outro balão que, como eu falei no começo do vídeo, né, balão grande sempre tem história boa. E esse aqui tem uma história fantástica, né? Não só de toda a história para fazer o balão, para soltar o balão, mas também a queda dele, muito bem registrada com fotos e vídeos. E o pessoal tentando trazer ele para terra firme e não conseguiu, quase na reta final, e acabou deixando o balão caído no mar. Mas é um balão que muita gente se lembra e completou 3 anos essa semana, né? Por falar em comemoração, hoje a gente completa 3 anos do peão de 54 metros da Tasmania, lá do Rio de Janeiro, no dia 5 de junho, né? No dia 26 de junho, o lapidado de 45 metros da Vingadores, um balãozão maravilhoso, que também tem uma boa história de resgate registrada. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. No dia seguinte, 27 de junho, o lapidado de 40 metros da Boladão, o famoso balão da Ferrari, também deu um show aquelas fogueteiras. Voltando para o dia 6 de junho, tivemos no mesmo campo, pela segunda vez na história, 2 balões gigantes, que foram o peão de 40 metros da Turma do Beco e o peão de 45 metros da Turma do Cometa, aqui de São Paulo. Que esses aí eu só vi da Turma do Beco no alto, que ele veio pro lado daqui de casa, ficou passando nas nuvens, sumia na névoa, aparecia de novo, um monte de nego foi atrás. E se não me engano ele desceu em São Bernardo ou Diadema lá e não deu muito certo não. No dia 27 de junho tivemos o lapidado de 40 metros da lá de casa, para muitos um dos top 10 dos melhores fogueteiros noturnos da história, e eu estava lá, realmente foi muito legal. Dia 8 de junho, agora de 2023, o peão de 45 metros dos meus amigos também, da Bola 8 e Vai Que Cola. E do ladinho dele, poucos quilômetros, de outro amigo meu, o Fred, o Bagdá de 40 metros da família Zona Sul, que ficou os dois, um do lado do outro, passeando.
E curiosamente, esse Bagdá de 40 metros, o Fred, ele fazia parte da Bola 8, e o pessoal da Bola 8 ajudou ele a fazer esse Bagdá no começo, e deve ter sido bem emocionante para eles ver 2 balões gigantes que eles fizeram, mesmo que no começo, mas eles ajudaram, né? No alto, no mesmo dia e na mesma região, e desfilando um do lado do outro. Isso com certeza é uma sensação que só eles mesmos podem contar. E para fechar a lista de hoje, o último balão gigante a subir em junho foi no dia 11 de junho do ano passado, que é o peão de 54 metros da Sandu Mosaico. O balão do meu amigo Fabiano, que também tem uma história muito legal, que eu conto ela no vídeo dos gigantes da Sandu Mosaico, que se você não viu, vale a pena ver, porque ela é muito divertida e muito legal essa história, independente do que aconteceu no resgate com aquele auê que deu lá na hora que ele caiu, beleza? É isso, meus amigos. Se você gostou, já deixa um like no vídeo, que deu trabalho para fazer, e se inscreva no canal para você não perder nada. Assim você pega os vídeos fresquinhos, que nem a cola que você acabou de tirar dos dedos e passar lá embaixo do tampão da sua bancada. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, sempre com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!